7h12 da manhã, estamos de volta ao vivo. Bom dia para você que está chegando agora. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as 6h30 da manhã. Vamos juntos até as 8h35 da manhã. E agora é a hora do comentário político de Altair Magaim. Alta que conversou ontem com o governador Carlos Moisés, que aliás anunciou durante a entrevista com você a instalação dessa sala de situação da Defesa Civil, né? Muito bom dia para você. Bom dia, Madu. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. Foi uma das principais preocupações do governador, esclarecer algumas situações, principalmente ali para a região do Vale do Itajaí, em relação às barragens, às ações do governo do estado para a contenção das cheias. E em primeira mão, a informação foi publicada instantes depois já no ND+, e repercutida ao longo de toda a nossa programação, para a reabertura da sala de situação na Defesa Civil de Santa Catarina. Inclusive o governador saiu aqui dos estúdios da NDTV e foi diretamente para a sede da Defesa Civil, que fica na região continental aqui de Florianópolis, e anunciou algumas medidas. Nas últimas horas, a expectativa é se o governador vai fazer algum deslocamento para uma dessas regiões. A gente sabe que Grande Florianópolis, sul do estado e também região serrana tem alguns problemas mais pontuais, então a expectativa do governador. E essa entrevista, que você vai assistir daqui a pouquinho, na sequência aqui no Santa Catarina no Ar, ela foi permeada por muitas informações sobre ações administrativas, né? Falando um pouco de bastidores, o governador aproveitou e tem alguns pontos da sua narrativa já pensando na campanha eleitoral muito bem estabelecidos. E um deles é a questão da infraestrutura, inclusive anunciando obras, se não prontas, que serão entregues, né? Mas obras para o futuro, projetos. Duas delas muito importantes, a ligação de Rio do Sul à BR-101 com uma via expressa e também a ligação, uma marginal, não diretamente ao lado, mas costeando a BR-101 de Joinville a Grande Florianópolis. Então, a questão da infraestrutura foi uma das principais bandeiras elencadas pelo governo. Também falou muito sobre enxugamento da máquina pública. Sei que você vai me perguntar daqui a pouco sobre as questões políticas, a gente deixa para daqui a pouco, mas também muitas questões aí permeando o comparativo entre a gestão atual e as gestões anteriores. Vamos ficar ainda na questão de finanças e falar do ICMS. Ontem foi aprovado finalmente, né? Exatamente, e o próprio governador comentou o assunto e nós questionamos sobre o ritmo que o governo do estado, que o Poder Executivo tem dado ao Poder Legislativo. E começando já atrás, com a história do pacotaço, no mês de dezembro. O governador rechaçou que tenha sido feito uma tramitação a toque de caixa e justificou pelo seguinte: 2 anos de pandemia com restrições para aumento de salário, para negociações mais aprofundadas na Assembleia Legislativa. Então ele justificou que foi o possível de ser feito e ele classificou que naquele momento houve uma valorização do funcionalismo público de Santa Catarina com gratificações, com melhorias salariais, enfim. E aí o segundo ponto, e por que eu lembro do pacotaço? Porque essa história do ICMS, ela começou lá atrás, quando houve também essa discussão. Então, é óbvio que no atropelo houve também esse ponto mal amarrado que se arrastou até a sessão de ontem, depois de muita polêmica, inclusive com o embargo pela Justiça. O projeto voltou a tramitar na Comissão de Finanças e foi para o plenário, foi aprovado nos moldes do governo, o que mostra que o governo ainda tem base muita força na Assembleia. Forte na Assembleia Legislativa para a aprovação das suas matérias. E aí, finalmente, com a volta do leite para a cesta básica, para fins tributários, isso significa redução de impostos, incentivo fiscal para a cadeia do trigo e também a redução do ICMS para os alimentos vendidos nos bares e restaurantes. Bebida ficou de fora. Ficou de fora, mas mesmo assim a Abrazel entendeu que houve um avanço nesse sentido. Rapidamente para fechar, bastidores políticos do bate-papo. Então, o governador voltou a responder aos ataques do ex-governador Raimundo Colombo em relação ao endividamento. Disse, em outras palavras, que pegou um estado sucateado, sem projetos, e que foi colocando nos trilhos. Eu questionei também sobre o Jorginho Melo,
que vem fazendo ataques ao governador. Ele disse que não tem acompanhado as manifestações do senador Jorginho. Questionamos também em quem ele vota à presidência da República. Ele meio que tirou o time de campo. Disse que tem uma relação muito republicana com o governo do estado, com o governo federal. E por falar em republicanos, ele justificou a filiação a um partido que é de médio porte em Santa Catarina, justamente pela possibilidade de coligações. Com quem busca coligar? Preferencialmente com o MDB. Questionei se o Carlos Chiodini seria o vice ideal. Ele também saiu pela tangente e, mesmo ontem, mais cedo, houve uma reunião, né, um encontro ao acaso, né, mas a gente sabe que também o destino deu uma mãozinha. PP, Partido Progressista e MDB na mesma sala, no centro administrativo, e esses que são rivais históricos, são partidos antagônicos, forças antagônicas, Moisés ainda gostaria de ter na aliança para as eleições deste ano. Eu adoro tudo isso, porque é muito assunto para a gente continuar comentando sempre. Então, por favor, continue apurando todos os bastidores da política e traga para a gente na próxima participação. Daqui a pouquinho, gente, claro, a gente vai dividir esses momentos importantes da entrevista com o governador aqui no nosso SC no ar, e também está na capa da nossa edição impressa de hoje. Inclusive, uma aspas aqui: Estado vai continuar sendo parceiro do governo federal, diz o governador Carlos Moisés. Era isso, Alta. Obrigada. Obrigado e um bom dia. Obrigada, ótimo dia, ótimas apurações para você. Até a próxima.